Se você se questiona por onde deve começar o seu TCC, veja esse vídeo até o final, porque nós vamos elencar 7 passos para você dar início ao seu trabalho de conclusão de curso. Eu tenho certeza que quem assistir esse vídeo até o final vai conseguir finalmente começar o TCC. Então já deixa o seu like, já deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com o seu colega que também está fazendo um TCC e deixa o seu comentário depois falando se você já começou o seu TCC aqui com as instruções desse vídeo. Então, vamos lá. Para iniciar o TCC, um dos primeiros passos que nós precisamos dar é elaborar um pré-projeto de pesquisa, que é um esboço inicial do seu trabalho. O primeiro passo na elaboração desse projeto de pesquisa é escolher o tema do seu TCC. Então, para a escolha do tema do TCC, nós aconselhamos que haja uma afinidade com esse tema, que haja uma necessidade desse tema ser pesquisado e que haja material teórico disponível sobre esse tema. Não é isso, Lucas? Sim. Aí depois você vai fazer uma justificativa da relevância do seu tema para a sua área de estudo, para a sua formação acadêmica e os impactos sociais que podem advir do seu trabalho. E aí, na justificativa, Lucas, muitas vezes eu vejo as pessoas confundirem a justificativa com referencial teórico. Na justificativa, o que é preciso informar? Qual é a importância da realização do seu trabalho? E essa importância eu posso pontuar a nível acadêmico, pessoal, social, e mesmo a importância para aquela universidade onde eu estou estudando, onde eu estou concluindo a minha graduação. Na sequência, você vai mostrar o seu problema de estudo, qual é aquela grande questão que você pretende resolver. Muitas vezes é difícil colocar aquilo que você pretende fazer como forma de um problema, mas é necessário ter clareza, inclusive porque fazendo isso, isso já é um exercício aí da sua pesquisa para que você consiga, estabelecendo bem o seu problema, saber conduzir bem a sua pesquisa. E o que é esse problema? Nada mais é do que uma questão geral que nós vamos tentar responder ao longo da pesquisa, e além dessa questão geral, eu posso derivar dessa questão geral, no caso para um TCC, 3 questões específicas. Tanto essa questão geral, como pelo menos essas 3 questões específicas, são fundamentais na elaboração de uma boa problemática para um TCC. E na sequência, pode falar. Isso e justamente derivando aí dos problemas, você vai buscar a solução desses problemas, ou a discussão, pelo menos, desses problemas, através dos objetivos da sua pesquisa. Então, você elenca os problemas e busca determinados objetivos que você procurará resolver ao longo da sua pesquisa. E o que é importante na elaboração desses objetivos? Veja bem que todo esse esboço inicial do TCC tem uma sequência lógica e tem um relacionamento, um elemento com o outro. Por exemplo, o tema está relacionado com a justificativa. Eu vou justificar o tema. Desse tema, eu vou também derivar o problema, que são as questões geral e as questões específicas. Dessas questões, da questão geral e das questões específicas, eu vou derivar os meus objetivos. Por exemplo, da questão geral, eu derivo um objetivo geral, e das questões específicas, eu derivo os objetivos específicos. E uma coisa é você definir o problema, os objetivos, outra é como você vai conseguir realizar esses objetivos, como você vai conseguir realizar a sua pesquisa, quais caminhos metodológicos você vai trilhar para desenvolver a pesquisa. E é isso que você faz na metodologia, em que você vai escolher determinadas metodologias, determinados métodos amplos de abordagem e também técnicas e métodos específicos de pesquisa para o desenvolvimento da sua pesquisa. E nessa parte da metodologia, não podemos esquecer que toda pesquisa científica, ela é científica porque segue um método científico. Então, nós não podemos negligenciar a importância dessa parte de mostrar como vamos realizar esta pesquisa. Esse como vamos realizar esta pesquisa vão ser os métodos que nós vamos utilizar
nesse trabalho. E, além desse método, o passo a passo que nós usamos para a realização dessa pesquisa, deste estudo científico. Já como sexto passo, nós precisamos criar um cronograma de pesquisa. Aqui, muitas vezes, eu aconselho que o aluno, além do cronograma, crie o seu orçamento da pesquisa. Por quê? Porque a ABNT, ela exige que seja colocado na sequência de um projeto de pesquisa o orçamento. Então, aqui nesse modelo de pré-projeto, nós estamos colocando somente a questão do cronograma, mas nessa parte aqui, de forma geral, eu sempre aconselho também que seja inserida essa parte do orçamento, porque primeiro, que é uma exigência da ABNT. Segundo, se eu estiver submetendo esse trabalho a uma agência de fomento à pesquisa, ela vai exigir esse orçamento também. E o que é esse orçamento? Nada mais é do que os custos que essa pesquisa vai demandar, e da mesma forma que esse cronograma seria o tempo que esse trabalho vai demandar para ser realizado. Não é isso mesmo, Lucas? Isso, exatamente. E, por fim, aí nesse pré-projeto, você vai estruturar o seu referencial teórico. Um primeiro referencial teórico, quais são as primeiras referências teóricas, quais são os primeiros autores, os primeiros textos, os primeiros artigos, teses, dissertações, capítulos de livros e livros que você vai ler. Esses iniciais, porque lendo alguns iniciais, muitas vezes você vai procurar outros, e o próprio desenvolvimento da sua pesquisa vai te levar a outros também referenciais teóricos. Isso, Eretusa. Isso. E aqui nessa parte do referencial teórico, às vezes eu vejo muita angústia dos alunos em colocar ou muito referencial teórico ou não ter referencial teórico algum, ou às vezes questionar quantas referências eu preciso ter no meu trabalho. Então, para essa questão, normalmente eu aconselho o seguinte: é menos é mais. Eu prefiro ter menos referencial teórico, mas bem trabalhado, com todos os conceitos bem mobilizados, as teorias, etc., do que muito referencial teórico sem muito aprofundamento naquele referencial teórico. Então, por exemplo, para um pré-projeto de pesquisa, que é o caso desse esboço inicial, eu aconselho que o aluno ele comece com mínimo de 5 referências. Porque na hora que ele sentar para produzir o trabalho, ele já tem 5 referências em mão para começar a sua pesquisa, para começar o seu trabalho, e não precisa mais perder tempo de buscar ou procurar outras referências. Você tem alguma dica sobre essa questão do referencial teórico, Lucas? Eu concordo plenamente. Acho que também menos é mais. Acho que 5 já é um número interessante, porque podem ser capítulos, podem ser textos mais longos, e a partir desses iniciais, o aluno vai conseguir buscar outros referenciais e o próprio desenvolvimento da pesquisa dele vai levá-lo a outros referenciais. Lembrando que a gente está falando aqui de um pré-projeto de pesquisa, então é algo ainda bastante resumido que vai te dar esse norte inicial para você começar a pensar a sua pesquisa. Vamos lá, então, para exemplos desses 7 tópicos aí que nós colocamos. É um exemplo ainda bastante didático, talvez pudesse até ser refinado, mas talvez sirva para você aí que está perdido, né, pensando. Então, o primeiro é escolher o tema. Quando a gente pergunta o que é o tema, a gente está perguntando o que eu vou pesquisar. Você deve procurar primeiro um tema que você tenha interesse, um tema que seja relevante para o seu curso, para a sua área de formação, para aquela área da ciência em que você está se pesquisando, em que você está se formando, se for o caso do TCC. Bom, um exemplo, né? A relação entre adubos A e B para o crescimento de cana-de-açúcar. Aqui é um exemplo bem simplório, talvez, mas para que você consiga acompanhar daí o que é esse tema. Quer complementar alguma coisa, Eletusa? Não, eu já posso passar para o ponto seguinte, que é a questão de elaborar a justificativa. Então, nessa elaboração da justificativa, eu vou responder a questão para quê? Não é? Por que que essa pesquisa precisa ser realizada? Então, aqui eu preciso mostrar qual é a importância desse estudo.
por que essa pesquisa deve ser realizada, qual é a motivação. E aqui no exemplo nós podemos pontuar que essa pesquisa nesse tema mostra quanto é importante a questão das mudas da cana-de-açúcar e como elas reagem a diferentes adubos. Então, isso aqui para o meio desse tema é relevante, né? Então, aqui eu devo pontuar essa relevância. Muitas vezes também eu preciso mostrar essa relevância porque é um estudo inédito, porque é um estudo que demanda atualização, porque é um estudo que a minha universidade carece. Então, são N questões que eu posso pontuar, mas sempre lembrando que aqui na justificativa eu vou colocar a importância da realização desse trabalho, porque esse trabalho precisa ser realizado. Nesse caso, né, bastante, como eu disse, um exemplo mais simplório, porque é bastante evidente que eu vou olhar 2 adubos A e B para ver qual contribui mais com o crescimento da cana-de-açúcar, se é a minha pesquisa. Agora, você pode ter várias outras justificativas, como você bem colocou, Eletus, porque ainda não foi realizado aquele estudo, porque aquilo tem impacto social, porque é uma área deficitária na minha área de estudo, enfim. Então, existem várias justificativas. Bom, vamos lá. O problema, né? É a pergunta que nós queremos responder com a nossa pesquisa. Sempre gera uma confusão entre o problema e o tema, mas o problema ele é formulado em forma de pergunta. Então, qual que é a pergunta? Como os adubos A e B influenciam o crescimento da cana-de-açúcar? Eu quero trazer essa pergunta. Eu quero descobrir isso na minha pesquisa. Porque, inclusive, não quer dizer que porque um adubo faça a cana crescer melhor do que a outra, que o adubo é melhor. Pode ser que não, porque dá um crescimento que não é tão bom, fora do tempo, não gera o tanto de açúcar, por exemplo, que eu queira, por exemplo. Então, veja, a pergunta, ela não é o tema, é um modo de fazer uma questão a partir do tema. Exato. Então, nessa pergunta-problema, essa questão geral da pesquisa, ela vai nortear todo o estudo, porque todo o estudo precisa ser elaborado para responder esse questionamento. E eu sempre aconselho que haja uma questão geral, que é essa pergunta principal, e que dessa questão geral nós derivemos 3 questões específicas. Por quê? Porque isso vai me ajudar na elaboração dos objetivos. Da questão geral, eu elaboro diretamente o meu objetivo geral, e das 3 questões específicas, eu vou elaborar os meus 3 objetivos específicos. Então, aí eu mostro para os meus alunos que esses objetivos geral e específicos, eles não são elaborados do nada, tem uma sequência lógica de criação. Da questão geral, eu vou derivar o objetivo geral, e das questões específicas, eu vou derivar os meus objetivos específicos. Ok. Então, como exemplo aí, né, nós colocamos objetivo geral, verificar como as mudas de cana-de-açúcar se comportam em termos de crescimento quando submetida à adubação por A ou por B. Então, veja, estamos focalizando o crescimento, não a qualidade, por exemplo, do substrato que eu vou retirar daquela cana. Para você ver como, às vezes, uma pesquisa muito próxima pode ser diferente, né? Algo que a gente pode comentar num vídeo, inclusive. Objetivos específicos: mensurar o crescimento das mudas submetidas à adubação de A, mensurar o crescimento das mudas submetidas à adubação pelo adubo B, e depois comparar o crescimento dessas mudas de cana-de-açúcar quando submetidas a A ou B. Vejam que são 3 objetivos diferentes. Eu tenho que mensurar o de A, eu tenho que mensurar o de B, e depois eu tenho que comparar. E às vezes, o que nós percebemos nos projetos de pesquisa, ou às vezes até no curso mesmo, né, de um TCC já entregue, de uma dissertação, de mestrado, uma tese de doutorado, isso não está claro. Talvez para o pesquisador ele ache que tudo aquilo é óbvio, mas você tem que mostrar esse procedimento, esse proceder para aquele que vai ler o seu trabalho. E qual é o problema de não ter isso claro no texto? É que essa falha vai passar por todo o trabalho. Aqui é a fundação da pesquisa. Então, digamos que aqui é a fundação de uma monografia, de uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Então, se passam problemas aqui, se passam problemas na estrutura inicial, isso vai prejudicar
o meu trabalho, o andamento do meu trabalho. Então, é muito importante ter essa atenção com todos esses tópicos que nós estamos pontuando aqui, já na elaboração do pré-projeto, porque se eu elaboro uma boa fundação, a tendência do meu trabalho fluir de forma mais rápida, mais leve, sem menos contratempo, é muito importante. Sim, então isso é importante tanto para você que está realizando a pesquisa, porque te orienta, te facilita, quanto isso vai se espelhar lá no seu texto final, no seu TCC, na sua tese, na sua dissertação. Então veja como é importante. A gente falou assim, estamos dando exemplos simplórios, porque às vezes você vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer o seu pré-projeto, porque suas questões são diferentes. Mas ele é fundamental, você tem que parar, você tem que olhar com muita atenção. E sabe outra questão que eu sempre falo, pontuo para os meus alunos sobre a dificuldade de elaborar o pré-projeto, é que o pré-projeto é a única parte da pesquisa que você vai elaborar do nada. É o pontapé inicial. A partir daqui, todas as outras partes vão ser reescritas do pré-projeto. Então, se falha aqui o pré-projeto, se eu não presto atenção nesse pré-projeto, isso vai perdurar, vai persistir durante toda a jornada de elaboração da minha pesquisa. Prejudica tanto você fazer pesquisa, quanto depois você relatar essa pesquisa na forma de um texto, na forma do TCC, na forma da dissertação, na forma da tese. Bom, é isso. Então, vamos lá. Um quinto passo seria definir a metodologia, né? Que é esse como, quais abordagens, métodos, técnicas você vai utilizar para realizar sua pesquisa, atingindo os objetivos e respondendo a perguntas. Então, o que é a metodologia? Qual que é a pergunta que norteia a metodologia? Como eu vou fazer? Como eu vou coletar os dados? Como eu vou analisar os dados? Né? Quais são as minhas fundações metodológicas? Quais são as minhas abordagens? É método dedutivo, indutivo, hipotético dedutivo? Quais são as técnicas? Enfim, uma série de questões aí metodológicas que são importantes, que você vai precisar se dedicar a elas, mas que nesse primeiro momento você vai colocar de uma maneira mais geral. Então, nesse exemplo, nós teríamos uma pesquisa experimental com 2 grupos de plantas, cada uma dos quais recebendo um tipo de adubo A ou B. Quer complementar algo, Netusa? E nessa parte aqui, Lucas, eu sempre pontuo para os meus alunos. No pré-projeto, é importante saber que essa metodologia é responder como eu vou realizar essa pesquisa. Então, não precisa se aprofundar tanto, porque esse aluno ele vai ter tempo para estudar mais sobre metodologia e técnicas de pesquisa, para mais na frente aprofundar esse tópico de metodologia. O importante é que é elaborar pelo menos um parágrafo de 3 a 10 linhas, mais ou menos, mostrando como esse trabalho vai ser realizado, qual o passo a passo que você vai seguir de forma inicial. Então, por exemplo, nesse caso específico do nosso exemplo, mesmo que você ainda não saiba que se trata de uma pesquisa experimental, você vai dizer, eu vou separar 2 grupos de mudas, eu vou pegar e vou adubar essas mudas com adubo A por tantos dias, expondo ao sol, colocando água, enfim, é o como eu vou fazer, é esse procedimento que você vai relatar para aquele que vai ler o seu projeto de pesquisa, porque esse projeto de pesquisa ele vai passar pela mão do orientador, ele vai passar por uma banca, que muitas vezes, inclusive, vai te dar um norte aí em relação a quais métodos, técnicas e abordagens de pesquisa você está realizando. Mas eu concordo plenamente, Eretus. Nesse primeiro momento, o importante é relatar o como eu vou fazer, sem tanta preocupação com essa classificação metodológica que a gente trouxe. Porque muitas vezes, nesse período, o aluno ainda não estudou muita coisa sobre métodos, e às vezes tem a nomenclatura dessa área muito misturada na cabeça, porque não sabe exatamente o que significa cada palavra. E é uma linguagem técnica, que para o olhar do avaliador, do orientador, é uma linguagem transparente, porque nós estamos acostumados a conviver com essas palavras e a lidar com esses termos técnicos diariamente. Sim, mas de todo modo, o mesmo esse descrever o como, ele já vai facilitar a sua própria pesquisa, porque às vezes até descrevendo como você vê talvez a inviabilidade da sua pesquisa. Às vezes as pessoas me propor algumas pesquisas, eu falo assim, mas você já pensou, né? Às vezes nem usa a palavra metodologia, você já pensou como você vai fazer?
Você vai conseguir entrevistar essas pessoas? Essas pessoas têm disponibilidade? Vão te disponibilizar os dados que você precisa? Então, aí já também começa a ter um norte aí para sua pesquisa. No E aí, próximo. o próximo passo, Lucas, eu sempre peço para colocar o orçamento. De forma geral, as pessoas não ligam muito para essa questão do orçamento, mas o próximo passo eu sempre peço para colocar um orçamento e, posteriormente, o cronograma. Tanto o orçamento quanto o cronograma, eu aconselho que sejam elaborados em forma de quadro no Word. Às vezes, tem pessoas que elaboram até com forma de tabela no Excel. Mas, de forma geral, um quadro já resolve. Aí, no orçamento, eu vou apresentar o que eu vou gastar ao longo dessa pesquisa e com o que eu vou gastar. E porque não existe pesquisa sem custo. Qualquer pesquisa vai ter, por minimamente que eu gaste nessa pesquisa, vai haver um custo. E, claro, mais uma vez eu coloco, por que é importante colocar essa questão do orçamento? Primeiro, que a ABNT exige no seu formato de projeto de pesquisa. Segundo, que se essa pesquisa for ser submetida a alguma agência de fomento à pesquisa para bolsas, etc., ela vai exigir esse orçamento. Então, antes do cronograma, eu sempre aconselho que seja criado esse orçamento e, posteriormente, esse cronograma, que nada mais é do que organizar também em forma de quadro e tabela, tanto o tempo que eu vou gastar em cada parte da elaboração, em cada etapa da elaboração dessa pesquisa. E só para exemplificar esses gastos, por exemplo, vamos pensar no nosso exemplo, essas mudas. Você vai comprar, alguém vai te doar essas mudas, mesmo que vá doar, você vai buscar essas mudas, você vai gastar com transporte, você vai ter um lugar específico, esses adubos, quem vai te fornecer? Você vai comprar, alguém vai te doar, como você vai conseguir? E os livros que você vai comprar? E depois, até lá para o final, né, quando você for pensar na revisão, na impressão do seu TCC, da sua monografia, do seu artigo científico, se for o caso, da sua tese. Então, são vários gastos que, às vezes, as pessoas parece inexistente, mas sim, existem esses gastos. E, claro, existe o gasto com tecnologia, com computador, com internet. Além disso, também há gastos, às vezes, com compras de livro, impressão de material, ou mesmo com compra de caneta, lápis, etc. Sim. Bom, vamos lá. E aí você faz esse cronograma aqui, lógico, é um esboço inicial, mas imaginando assim, no primeiro mês eu vou realizar leituras, no segundo mês eu vou, por exemplo, no nosso caso, começar a fazer a adubação das plantas, no terceiro mês eu já vou conseguir ter alguns dados, e no quarto mês eu vou, por exemplo, fazer a comparação e o fechamento do meu texto, certo? E, por fim, é a estrutura do referencial teórico, né? Definir esse material de pesquisa, então, quais livros, artigos, sites, vídeos, etc., que você vai buscar para começar o seu projeto de pesquisa, para começar a sua pesquisa. E você vai estabelecer o que você vai procurar em cada um desses materiais, né? Porque muitas vezes o aluno ele se perde totalmente aí, passando de um material para o outro, e inclusive sem conseguir ver exatamente o que ele quer ver naquele material. E aqui, Lucas, eu volto a pontuar: menos é mais. Então, iniciar um pré-projeto de pesquisa com 5 referências, 5 referencial teórico de suma importância para essa área de pesquisa que você está trabalhando, e mobilizar bem os conceitos, trabalhar bem tudo que tem naquele material, é muito mais importante do que colocar 10, 15, 20 referenciais teóricos e não aprofundar em nada e não dominar muito bem os conceitos que cada referência vai mobilizar. É isso aí. Eu acho que nós conseguimos passar aqui pelo pré-projeto de pesquisa. Eu acredito que com esse pré-projeto você já começa a ter um bom início, um início de um TCC de sucesso, não é isso, Eletusa? Isso. E veja bem, quando você tiver com essa dúvida, por onde eu devo começar o meu TCC, volte aqui nesse vídeo, siga esse passo a passo, porque não tem erros. Esse é um passo a passo que os nossos alunos usam para ter sucesso no TCC, para elaborar a pesquisa com sucesso e, obviamente, ser aprovado nesse trabalho de conclusão de curso. Quem ficou conosco até aqui, muito obrigada. Não esqueça de
curtir e compartilhar esse vídeo. E se não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se e muito obrigada por sua audiência. É isso aí. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo, né, Letusa? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.